Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, enquanto o São Paulo se prepara para pegar Novo Horizontino em um jogo muito decisivo, nós temos uma situação oficializada envolvendo lateral esquerdo da Europa. É isso mesmo que vocês estão pensando. Fora que nós temos também outras novidades envolvendo diretamente na escalação do São Paulo e mais contratações do nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, que felizmente não para, né? A diretoria aquecida demais, fazendo muitas coisas boas, finalmente, né, à frente em questão de contratação, em questão de evolução, não só do time em campo, mas do clube em si. Vou trazer todas as últimas informações, últimas notícias, vídeo recheadíssimo pra vocês. Antes da gente começar, galera, se inscrevam no canal, vão no botãozinho vermelho, inscrever-se, se inscreve e ative as notificações, que é de graça, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando like, galera, vão tacando like, porque isso também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Galera, nós vamos pegar o Novo Horizontino, um jogo em que nós, né, olhando o time do Novo Horizontino e o time do São Paulo, é um jogo óbvio para nós ganharmos, mas pelo o trabalho que o técnico Thiago Carpini vem apresentando e algumas partidas que nós vimos do São Paulo, nós temos que ir com total cuidado com esse jogo, né? Total pé no chão para passar do Novo Horizontino, e eu não tô nem olhando o Novo Horizontino, tá? O Novo Horizontino tem feito uma campanha, tem feito jogos muito interessantes, mas eu tô olhando o nosso lado. O nosso lado hoje ele é um pouco preocupante porque o técnico não está conseguindo, né? O Carpini ainda não conseguiu achar seu melhor futebol com o elenco do São Paulo, com o time do São Paulo que nós temos. Então, o Carpini precisa de usar essa partida, precisa passar com um belíssimo futebol e convencendo nesta partida específica contra o Novo Horizontino pra gente chegar com mais moral nas etapas finais do Campeonato Paulista, caso chegue, né? Eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse jogo, o palpite de vocês, o placar de vocês, se vocês estão confiantes ou não contra o Novo Horizontino. Eu particularmente estou por conta do elenco do São Paulo e pode ser que nós tenhamos uma surpresa na escalação envolvendo o nome do Jonathan Calleri, que pra mim joga, tá, galera? Pra mim o Jonathan Calleri vai pro jogo de titular. Prestem bem atenção, escutem bem o que eu tô falando. É difícil, isso aqui que eu tô falando é difícil acontecer, é a minha opinião. Eu acho que o Calleri começa jogando, mas as informações, as notícias que nós temos hoje, tudo indica que o Calleri não começará jogando ou talvez nem jogue essa partida. Mas pela importância do jogo, pelo que eu conheço do Calleri, pra mim o Calleri pode ser uma baita surpresa de entrar jogando. Vou passar a provável escalação pra vocês, vou falando nome a nome e eu quero saber, vocês vão comentando, eu quero saber a opinião de vocês. Rafael no gol, sem novidades. Lateral direita com Rafinha e Igor Vinícius, ou Igor Vinícius, né? Aqui, muito provavelmente o Rafinha, porque é um dos... A gente fica dia a dia olhando a gente fica, né, se alimentando de São Paulo todos os dias, mas o Rafinha é o jogador que em quarta, semifinais, em jogos decisivos, em jogos importantes, o Rafinha faz questão de jogar, o Rafinha faz questão de estar, né, no São Paulo. Então a gente sabe que o Rafinha é muito difícil abrir mão de alguns desses jogos, mesmo não estando 100%. Mas a lateral direita, por enquanto, é Rafinha ou Igor Vinícius, mas muito provavelmente Rafinha. Zaga com Arboleda e Diego Costa, ou Arboleda e Ferrarese, zaga que já vinha jogando, mas também em jogos mais importantes, em jogos mais decisivos, nós já vimos o técnico Thiago Carpini priorizar o Diego Costa, né? Pode ter questão física também, uma questão de análise da comissão técnica em relação à escalação do outro zagueiro que vai jogar do lado do Arboleda. Mas sem novidades também, será entre Diego Costa e Ferrarese. O Wellington na lateral esquerda. O Wellington que esperamos que esteja com os dias contados no São Paulo, né? Não só por todo esse contexto de não querer renovar, mas pelo contexto técnico também, né? Que vem... não vem jogando bem, é um combo, né? Virou um mix de situação, um mix de coisas, né? Em que nós esperávamos que o Wellington fosse mais... Eu não sei se a palavra é grato, mas a renovação poderia ter sido conduzida de forma diferente com o São Paulo por ele ter sido um jogador da base, né? E pela vontade que o São Paulo demonstrou em renovar com o Wellington. Então a gente imaginava que poderia ser diferente a situação, a relação, e não é obrigado a ficar. Inclusive eu quero muito que ele vá embora. Não só porque pra mim ele não faz tanta questão, opinião, tá? Não faz tanta questão assim de ficar no São Paulo, mas por um futebol abaixo que está demonstrando. Meio de campo, sem novidades, né? Pablo Maia volta, Alisson, Pablo Maia, Lucas, ataque, Luciano, Ferreira e André Silva.
ou Luciano, Ferreira e Caleri. Gente, de novo, pra mim o Caleri joga, tá? Eu acho que, por mais que as informações, as notícias estão indo pro um provável Caleri não jogar em hipótese nenhuma, pra mim nós vamos ter surpresa, o Caleri joga, eu acho, tá? Mas independente disso, vamos imaginar que realmente o Caleri não vai jogar e entre o André Silva. Coisa que eu acho difícil o Carpini entrar com o André Silva direto de titular. Porque, é claro, o André Silva entrou pra jogar, mas é difícil um jogador que acabou de chegar, mal treinou, independente da forma física dele estar bem ou não, mas o André Silva mal chegou, mal treinou. É difícil o Carpini tomar essa decisão, tomar essa escolha e colocar o cara no time titular em um jogo decisivo, né? É estranho. Eu acho que seria ok, mas a gente sabe que os técnicos não gostam de fazer isso. Por isso que eu acho que caso o Caleri não entre, eu acho difícil o André Silva entrar, jogar de titular. Mas pode ser que entre também de titular, tá complicado. Nós teríamos um ataque com Luciano, Ferreira e André Silva. Vamos imaginar assim, poderia ser muito bom, porque o André Silva não tem as características, ele é um centro, embora ele seja um atacante, um centroavante, ele não tem as mesmas características do Caleri. Então a gente podia ver uma intercalada, né, muito legal do André Silva com o Luciano, fazendo, né, trocas, né, eles trocando a posição. O André Silva às vezes saindo um pouco mais na área, ficando mais na área, com o Luciano chegando e o Ferreira fluindo com o Lucas Moura ali na criação, né, vindo de trás com toda a sua genialidade. Então, para mim o time do São Paulo é bom, é competitivo, tem essa questão que vai ser muito decisiva, né? Nós temos duas decisões contra o Novo Horizontino, né? Passar para a próxima etapa do Campeonato Paulista e ver como é que o Carpini vai montar o time comparado à última péssima partida que o São Paulo fez, né? E não é nem pelo resultado, nem por todos os fatores, mas pela forma como o Carpini mexeu no time, pela tática, pelas alterações, de tirar um atacante e colocar um outro zagueiro, e aí não é condenando os 3 zagueiros, não é isso, é porque a gente viu o técnico tomando escolhas erradas, decisões ruins, e não tendo o controle do que estava fazendo, perdendo literalmente o controle do time, tecnicamente e taticamente falando. Então, além de tudo, né? Além de nós termos que passar, São Paulo não pode nem pensar em perder esse jogo para o Novo Horizontino, porque agora São Paulo já jogou força total o Campeonato Paulista inteiro até aqui. Nós precisamos passar desse jogo e precisamos ver o trabalho do técnico para ganhar moral, né? Porque hoje a gente contesta demais algumas escolhas, algumas decisões do técnico Thiago Carpini. Então a gente precisa ver solidez, precisa ver confiança, segurança do Carpini com as suas escolhas, com as decisões, com as escolhas, com o perfil técnico que ele vai adotar à frente de um time gigantesco que é o São Paulo Futebol Clube e como ele vai lidar com os jogadores. De novo, Rames não tá aí, né? Muito possivelmente o Rames Rodrigues vai jogar, mas de novo, a gente vê que talvez ele não está usando o que ele tem de melhor, talvez tenha problema na montagem, né? Tipo, mas e se ele colocasse? E o Galopo, e o Eric? Sempre fica isso, porque a gente vê que tem algumas escolhas ali que não condizem talvez com que seja o melhor desempenho do São Paulo com esses atletas que lá estão. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu quero que vocês comentem qual time que vocês acham que vai entrar e se vocês compartilham da mesma opinião que a minha, de achar que o Caleri vai entrar ou não. Pra mim o Caleri começa jogando, por mais que eu sei, todas as notícias, tá tudo caminhando pro Caleri não jogar essa partida, ou jogar muito pouco. Mas pra mim o Caleri começa jogando, isso é opinião. Vamos ver se eu acerto, né? Dei uma moral pra mim aí também, né? E galera, Sabino, né? Gente, já falei da contratação do Sabino aqui no vídeo anterior, quero que vocês comentem sobre isso também. Eu gosto da contratação, eu não acho ele nada espetacular, sei que tem muitos jogadores que têm várias ressalvas com ele, sei que ele está lesionado, eu tenho a mesma impressão, acho ridículo contratar um jogador machucado, contratar um jogador lesionado, mas pelo que está aparecendo aí, pelo que estão falando, é um custo muito baixo. O São Paulo tem um risco muito pequeno em relação ao Sabino. Então eu acho até que ok. E digo mais pra vocês, eu tentaria, tava até conversando com o Juba, meu irmão, coletiva do Juba, tava até conversando com ele, eu falei, daria pra tentar um Sabino de lateral esquerdo. Ele falou, pelo amor de Deus, é muito lento. Concordo, mas eu acho que o Sabino ele é um cara que ele avança muito bem, né? Eu acho que o Sabino ele é um cara, há quem diga que ele é melhor no ataque do que na zaga, né? Concordo que ele é lento também, mas eu acho que seria um teste interessante
colocar ele, um teste, tá, gente? Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque isso é uma ideia. Um teste legal do Sabino de um lateral esquerdo, mas não de lateral mesmo. Um zagueiro ali pela esquerda, não avançando tanto, quando você tem um Igor Vinícius, por exemplo, na direita. Quando você tem um lateral que avança demais, tipo do Igor Vinícius, ou mesmo do Moreira, eu acho que valeria um teste com o Sabino, porque o Sabino ele é um zagueiro canhoto, né, e que sabe jogar bem. O Sabino ele avança muito bem quando ele avança. Então eu acho que seria um teste interessante quando ele puder jogar. Mas assim, eu quero que vocês comentem a contratação do Sabino. Eu sei que é uma contratação muito polêmica, mas assim, pelo que estão falando que gastaram, que não abriram valores, mas parece que é pouco, o risco é muito baixo, eu acho que até que ok a contratação do Sabino por conta do contexto. E que nós vamos perder várias vezes o Arboleda e o Ferrarese por conta das convocações em suas seleções, né? Então eu acho ok a contratação do Sabino. E galera, a notícia mais excelente, notícia mais maravilhosa que nós poderíamos ter, que é uma coisa já esperada, que eu vinha trazendo para vocês. São Paulo oficializa o interesse pelo Alex Sandro. São Paulo já se prepara para fazer uma proposta oficial para o Alex Sandro. É muito legal, muito interessante. Alex Sandro acabou sendo um nome óbvio, entendam bem, né? É uma contratação difícil, é um cara muito grande, mas felizmente passou a ser um nome, não é óbvio, mas é uma possibilidade muito grande, uma chance muito grande por conta desse novo perfil de contratação que a gestão do Júlio Casares adotou. Um cara de Champions League, um cara que já jogou na seleção, um cara que já jogou com os melhores jogadores do mundo, um cara experiente, um brasileiro já muito rodado, com muita experiência na Europa. Então é simplesmente fantástico, né? Eu não acho o Alex Sandro um dos melhores laterais esquerdos. Inclusive eu tinha algumas ressalvas com o Alex Sandro na Europa. Eu falava assim, mas ele não é tão bom. E eu ainda acho isso. Só que aqui no Brasil, esse cara pode fazer a diferença. A gente vê quando os jogadores da Europa chegam no futebol brasileiro, a diferença que eles fazem. O Lucas não fazia tanta diferença na Europa, né? Sempre foi um bom jogador, mas não é aquele cara que para ganhar Champions sozinho, nunca foi, nunca ganhou. E aqui no Brasil, tecnicamente falando, ele faz toda a diferença. Então, para mim, o Alex Sandro é mais ou menos a mesma situação. E agora, o São Paulo já deixou claro, já deixou em aberto, o mundo inteiro sabe que o São Paulo vai contratar lateral esquerdo. Alexandre já falou que quer voltar pro Brasil. Flamengo e Palmeiras, nossos concorrentes diretos, já tem lateral esquerdo. O Flamengo acabou de contratar e o Palmeiras contratou também o Caio Paulista, né, que era nosso. Então o Alexandre passa a ser uma chance agora, ganhando cada vez mais, virando cada vez... Essa história, né, ganhando cada vez mais forma, sendo cada vez mais sólida, uma coisa que me agrada demais. Então o São Paulo é oficial, o São Paulo oficializa o interesse. É porque o São Paulo, eu entendo. Vocês vão falar, Tidico, mas calma, não tá saindo nada ainda. O São Paulo trata isso com uma situação de uma forma muito confidencial, né? Para não deixar em aberto, de forma muito escondida, igual fez com o Lucas, com o Rames. Ninguém sabia nada até os 45 do segundo tempo. A gente tinha uma ideia, igual com o Alexandre. Agora a gente sabe que o São Paulo tem interesse oficial, igual tinha com o Rames e com o Lucas. Mas em que pé que está a negociação? Isso ainda é muito difícil de saber. Neste momento, o São Paulo muito forte, muito aquecido pela contratação do Alexandre, mas a gente não sabe, né, o quão distante está. Para mim, aparentemente, está bem próximo, uma coisa que me deixaria muito feliz, mas eu quero saber a opinião de vocês também. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazendo tudo aqui para vocês, atualizando vocês de tudo. Comentem o que vocês acham. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.